14º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a palavra de Deus que nos é dirigida neste 14º domingo do tempo comum é um convite para irmos ao encontro de Jesus e aprendermos dele a mansidão e a humildade que brota do seu coração. A primeira leitura de hoje é um trecho retirado do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 10. Diz: Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde, e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Vemos aqui o exultar e o rejubilar, expressões que são sinônimos de alegria. Mas por quê? Porque o Senhor vem ao encontro do seu povo para reinar, e será um tempo de glória. Ele é justo, porque em Deus está a sua inspiração. Em Isaías capítulo 11, versículos 3 ao 4, vemos: Ele é justo, porque ele não julgará segundo as aparências. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça, com retidão, conforme a vontade de Deus. Ele salva a visão gloriosa, porque carrega em si a vitória. Ele também é humilde, renunciando aos ornamentos dos reis históricos, entrada triunfante em suas cavalarias. Ele, com simplicidade, vem montado no jumento. Cristo realizou esta profecia no que a gente conhece como Dia de Ramos. Celebramos um domingo de Ramos, este evento. O versículo 10 diz assim: Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Ele não vai libertar com poderoso armamento, mas desarmando o seu povo e agindo ele pessoalmente, não por meio de alianças humanas. Ele anunciará a paz a todo o universo. O Salmo 44 diz: Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Repetindo: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. A segunda leitura, um trecho retirado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 9, depois versículo 11 ao 13, traz a seguinte mensagem: Fechados para Deus, o homem é somente carne, ou seja, uma existência humana limitada, sem perspectiva. Recordo-me o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem nasce da carne é carne, ou seja,
tem como fim a morte, o cemitério. Quem nasce do Espírito é Espírito, ou seja, tem como resposta a vida eterna. Logo, a oposição carne versus espírito corresponde a morte versus vida. A liberdade obtida em Cristo faz com que o princípio dominante em nós não seja mais o pecado, a carne, mas o Espírito que dá vida. Então, o apóstolo Paulo nos exorta a não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se temos o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo vivificará os nossos corpos mortais. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se abandonar os procedimentos carnais, então vivereis. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Este trecho se insere no contexto das cidades pagãs citadas nos versículos anteriores a estes. As cidades de Corozaim, Betsaida e Cafarnaum, onde Jesus realizara grandes milagres, sinais e prodígios. Mas, pela soberba, fizeram oposição ao reino de Deus. É diante da soberba e arrogância das cidades amaldiçoadas que irrompe a exaltação do humilde e simples. O Evangelho hoje diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O que os poderosos, soberbos, influentes, aqui fariseus e doutores da lei, recusam, os pequeninos acolhem com simplicidade. São eles os discípulos, os pobres em espíritos, aquele que, esmagados por todos os poderes econômico, político, religioso, cultural, se sentem fatigados e oprimidos. É nas palavras e ações de Jesus é que encontram a justiça de Deus e ela se faz acontecer. Nas palavras e nas ações de Jesus. Quanto mais eu, menos Deus. A soberba e a arrogância gera isto. Eu sou mais. E quanto eu sou mais, menos Deus em mim. É preciso que eu diminua para que Cristo cresça. Por isso, só os pequenos acolhem e enxergam o reino de Deus presente no meio deles em Jesus. Depois, no versículo 27, Jesus diz: Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecer na Bíblia significa intimidade. A relação filial de Jesus com seu Pai, o Deus Criador do universo, é única. Do Pai recebe como mediador único a missão de revelar e salvar. Por fim, estáis cansados? Vinde a mim, vós que estáis cansados e curvados. Jesus não diz: estáis cansados? Ide à praia, à casa de campo, vai viajar, pega uns dias de férias. Isto alivia por pouco tempo. E às vezes, nem assim conseguimos desligar o botão do estresse e da fadiga. Vinde a mim, Jesus diz, e eu vos aliviarei.
Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Jesus não disse que não teremos um jugo ou responsabilidade nos ombros e momentos de cargas pesadas a puxar. Ele disse: o meu jugo é suave e minha carga é leve. Se você vier a mim, eu farei leve e suave os teus dias, pois estarei ao teu lado para te ajudar. Só os humildes e simples acolhem esta palavra. Meu irmão e minha irmã, quanto mais eu, menos Deus em minha vida. Que aprendamos a diminuir para que Jesus cresça em nós. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.